preciso contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns meses e que até hoje me arrepia quando lembro. Vocês sabem que eu sou do interior do México, de um povoadinho pequeno chamado San Miguel del Valle, onde todo mundo se conhece e as casas são todas de adobe com aqueles tetos de telha vermelha. Minha família sempre foi muito próxima dos vizinhos, especialmente do seu Ernesto e da dona Magdalena, um casal de idosos que morava na casa ao lado da minha avó. Eu estava passando uns dias lá quando presenciei algo que me fez entender que às vezes os anjos da guarda vêm na forma que a gente menos espera. Era uma manhã de terça-feira. Lembro como se fosse hoje. O céu estava daquele azul intenso que só existe no interior, sem uma nuvem sequer. E o ar ainda tinha aquele frescor gostoso da madrugada. Eu tinha acordado cedo para ajudar minha avó com os afazeres e estava no quintal estendendo roupa no varal quando ouvi a voz da Marina, a filha do seu Ernesto, vinda do pátio da casa ao lado. Não, conseguia entender tudo, mas o tom dela estava estranho, meio agressivo, sabe? Aquela voz de quem está perdendo a paciência. Fiquei prestando atenção porque era incomum ouvir discussão naquela casa, que sempre foi muito tranquila. O seu Ernesto era um homem de 78 anos, alto, mas meio curvado pela idade, com uma barba branquinha bem cuidada e uns olhos azuis que ainda brilhavam de inteligência apesar da idade. A dona Magdalena, sua esposa, era uma mulher miudinha de uns 75 anos, sempre com o cabelo grisalho preso num coque bem feitinho e um sorriso doce de avó. Os dois eram daquelas pessoas que você olha e pensa, quero envelhecer assim, sabe? Ainda se tratavam com carinho, ele sempre puxando a cadeira para ela sentar, ela sempre preparando o café do jeito que ele gostava. E tinham o Calixto, um cavalo castanho lindo com uma mancha branca na testa, que eles criavam no pátio de casa há mais de 10 anos. Marina era completamente diferente dos pais. Uma mulher de uns 40 anos, alta, sempre muito arrumada, mas com uma frieza no olhar que me dava calafrios. Ela morava na cidade grande e aparecia no povoado de vez em quando, sempre reclamando de alguma coisa. Nesse dia, ela tinha chegado na véspera e desde então eu vinha ouvindo conversas tensas. Pela manhã, quando estava regando as plantas, escutei ela falando algo sobre: não entendo por que vocês gastam tanto dinheiro com esse cavalo e podia estar guardando essa grana para coisas mais importantes. O coração do seu Ernesto estava com o Calixto. Ele dizia que o cavalo era como um filho para eles. Conforme o dia foi passando, a voz da Marina foi ficando mais alta e mais irritada. Eu tentava me concentrar nos meus afazeres, mas era impossível não ouvir. Ela estava falando sobre herança, sobre como os pais desperdiçavam dinheiro, sobre como eles precisavam tomar decisões sensatas sobre o futuro. As palavras dela tinham uma dureza que me incomodava profundamente. Não era jeito de uma filha falar com os pais, principalmente com pais tão queridos e respeitados na comunidade, quanto o seu Ernesto e a dona Magdalena. Comecei a ficar preocupada quando ouvi ela dizer: vocês não têm mais idade para tomar essas decisões sozinhos. Por volta das 2 da tarde, quando o sol estava mais forte e todo mundo estava fazendo a sesta, escutei um barulho estranho vindo de lá. Parecia que tinha caído alguma coisa pesada. Logo depois, a voz da Marina mudou completamente de tom. Não era mais aquela irritação controlada da manhã. Agora ela estava gritando mesmo: chega! Cansei dessa conversa! Vocês vão assinar esses papéis agora! Foi aí que meu sangue gelou. Algo estava muito errado. Larguei o que estava fazendo e cheguei mais perto da cerca que dividia nossos quintais, tentando ver o que estava acontecendo sem ser vista. O que eu vi me deixou em choque total. Marina tinha amarrado os pais com uma corda. O seu Ernesto estava sentado numa cadeira com as mãos presas atrás das costas. A dona Magdalena estava numa cadeira ao lado dele, também amarrada, e os dois pareciam assustados e confusos. Marina segurava um chicote na mão e caminhava de um lado para o outro na frente deles como uma louca. Vou ficar aqui até vocês assinarem a transferência da propriedade, ela gritava. Não aguento mais ver vocês jogando minha herança fora. Meu Deus, eu não acreditava no que estava vendo. Como uma filha podia fazer isso com os próprios pais?
O Calixto estava agitado no canto do pátio, balançando a cabeça e batendo os cascos no chão. Ele sempre foi um cavalo calmo e obediente, mas naquele momento estava visivelmente perturbado. Parecia que ele entendia que algo muito errado estava acontecendo com as pessoas que ele amava. Marina gritou para ele se calar quando ele começou a fazer uns ruídos baixos de inquietação. "Cala a boca, maldito bicho! Já cansei de vocês gastarem dinheiro com essa porcaria!" E foi aí que tudo mudou. Quando ela levantou o chicote ameaçando os pais, o Calixto simplesmente enlouqueceu. Nunca na minha vida vou esquecer do que aconteceu nos próximos minutos. O Calixto se colocou bem na frente do seu Ernesto e da dona Magdalena, como se fosse um escudo vivo. Marina tentou contornar o cavalo para chegar nos pais, mas ele se movia junto, sempre bloqueando o caminho dela. Ela ficou furiosa e começou a gritar: "Sai da frente, desgraçado!" Mas o Calixto não se mexeu nem 1 milímetro. Pelo contrário, ele começou a relinchar de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Não, era o relincho normal de cavalo. Era um som desesperado, como se ele estivesse pedindo socorro. Alto, persistente, carregado de uma angústia que me arrepiou toda. Os relinchos eram tão altos e contínuos que começaram a ecoar por todo o povoado. Marina ficou mais nervosa ainda e tentou empurrar o Calixto com o chicote, mas ele não saía da frente dos idosos de jeito nenhum. Era como se ele tivesse entendido perfeitamente que sua família estava em perigo e que ele era a única proteção que eles tinham naquele momento. A cena era surreal. Uma mulher com chicote sendo impedida de machucar os próprios pais por um cavalo que parecia ter mais consciência moral do que ela. Os relinchos continuavam, cada vez mais altos, cada vez mais desesperados, como um alarme que estava chamando toda a comunidade. E funcionou. Em poucos minutos comecei a ouvir vozes se aproximando. Primeiro foi o Abel Rios, nosso comissário local, que vinha correndo pela rua principal. Depois, o Goio, o padeiro, que saiu da padaria ainda com as mãos cheias de farinha. A dona Tomasa, que morava na rua de cima, vinha descendo a ladeira quase correndo. A professora Letícia apareceu com um grupo de crianças que estavam brincando na pracinha. O Dom Tibúrcio largou o martelo na ferraria e veio ver o que estava acontecendo. Em questão de minutos, parecia que o povoado inteiro estava se dirigindo para a casa do seu Ernesto, todos atraídos pelos relinchos desesperados do Calixto. Quando Marina viu a primeira pessoa se aproximando, seu rosto mudou completamente. A raiva deu lugar ao pânico. Ela tentou rapidamente desamarrar os pais, mas as cordas estavam bem apertadas e suas mãos tremiam de nervosismo. "Não é nada, foi só um mal-entendido", ela gritava para quem chegava, mas era óbvio que era mentira. O seu Ernesto e a dona Magdalena estavam claramente amarrados. Ela ainda segurava o chicote. E o Calixto continuava ali parado como um guardião, sem sair da frente dos idosos nem por um segundo. A situação estava escancarada para todo mundo ver. O Abel, que conhece toda a família há décadas, ficou branco quando viu a cena. "Mas que diabos está acontecendo aqui, Marina?" Ele perguntou com uma voz séria que eu nunca tinha ouvido dele usar. Marina tentou inventar uma desculpa esfarrapada sobre estar tentando conversar com os pais sobre assuntos importantes, mas ninguém estava acreditando. As evidências estavam ali na frente de todo mundo. Os idosos amarrados, o chicote na mão dela, o desespero do Calixto, que continuava protegendo seus donos como um soldado corajoso. Era impossível negar o que tinha acontecido. O Dom Tibúrcio, que é um homem enorme e tem a voz grossa, se adiantou e disse: "Marina, você vai soltar seus pais agora mesmo, ou eu faço isso por você." Ela finalmente largou o chicote e começou a desamarrar as cordas, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia desfazer os nós. A dona Tomasa se aproximou para ajudar, e quando finalmente conseguiram liberar o seu Ernesto e a dona Magdalena, os dois estavam com as mãos roxas de tão apertadas que estavam as cordas. Meu coração doeu vendo aqueles dois velhinhos naquela situação, maltratados pela própria filha que eles tinham criado e amado a vida inteira. O silêncio que se fez quando os pais foram soltos era pesado, carregado de uma indignação coletiva que dava para sentir no ar.
Todo mundo olhava para Marina com uma mistura de choque e repulsa. Em um povoado pequeno como o nosso, onde todo mundo se respeita e se ajuda, ver uma filha tratando os pais daquele jeito era algo impensável, inaceitável. O Dom Nicásio, que é sacristão da nossa igreja, foi o primeiro a falar. Marina, que vergonha! Como você pode fazer isso com quem te deu a vida? A voz dele tremia de indignação. E eu vi lágrimas nos olhos de várias pessoas que estavam ali. A dona Magdalena, coitadinha, estava tremendo e chorava baixinho. O seu Ernesto, mesmo abalado, tentava consolá-la com palavras doces. Já passou, minha velha, já passou. Estamos bem, graças a Deus e ao nosso Calixto. Foi aí que todo mundo realmente prestou atenção no cavalo. Ele ainda estava parado ali, ofegante pelo esforço de ter gritado tanto, mas com os olhos alertas, vigiando Marina como se ela fosse uma ameaça que podia voltar a atacar a qualquer momento. Era evidente para todos que, se não fosse pelo Calixto, a situação poderia ter sido muito pior. A professora Letícia, que sempre foi uma mulher sábia, olhou para Marina e disse: "Você deveria ter vergonha de si, mesma. Esses são seus pais, Marina. Eles te criaram, te deram educação, te amaram incondicionalmente e você os trata como se fossem inimigos por causa de dinheiro?" Marina tentou se justificar falando sobre gastos desnecessários e futuro financeiro, mas ninguém queria ouvir. As pessoas começaram a se afastar dela fisicamente, como se ela tivesse alguma doença contagiosa. A rejeição da comunidade era total e imediata. O Goio, que sempre foi um homem de poucas palavras, se aproximou do Calixto e começou a fazer carinho no pescoço dele. "Esse cavalo tem mais coração do que muito ser humano", ele disse alto para todo mundo ouvir. "Ele salvou vocês dois hoje, seu Ernesto. Cuidou de vocês melhor do que a própria filha." O cavalo pareceu entender o carinho e se acalmou um pouco, mas ainda mantinha os olhos fixos na Marina. Era como se ele soubesse que sua missão ainda não tinha terminado, que ele precisava continuar protegendo sua família até ter certeza de que o perigo tinha passado. Marina tentou mais uma vez justificar suas ações, mas sua voz já não tinha mais a autoridade agressiva do início. Ela estava visivelmente abalada com a reação da comunidade. "Vocês não entendem", ela disse com a voz embargada. "Eles estão velhos, não conseguem mais tomar decisões sensatas sobre dinheiro. Eu só queria proteger o futuro da família." Mas o Abel a cortou na mesma hora. "Marina, amarrar e ameaçar seus pais com um chicote não é proteger ninguém. Isso é abuso, é crime. Se não fosse pelo Calixto alertando todo mundo, não sei onde isso ia parar." Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. O seu Ernesto, que até então estava quieto, se recuperando do susto, se levantou devagar da cadeira e caminhou até o Calixto. Com as mãos ainda trêmulas, ele abraçou o pescoço do cavalo e sussurrou palavras de agradecimento que só eu, que estava perto da cerca, consegui ouvir. "Obrigado, meu amigo. Você nos salvou hoje. Deus te abençoe." O Calixto encostou a cabeça no peito do velho num gesto de carinho tão humano, tão cheio de amor, que várias pessoas começaram a chorar. Era impossível não se emocionar vendo aquela demonstração pura de lealdade e proteção. A dona Tomasa, que sempre foi muito religiosa, olhou para a cena e disse: "Isso foi coisa de Deus, gente. Deus usou esse cavalo para proteger esses dois anjos." Várias pessoas concordaram, fazendo o sinal da cruz. O Dom Nicásio começou a contar como na Bíblia, Deus sempre usou animais para proteger os justos e castigar os malvados. "Lembrem-se da jumenta de Balaão", ele disse. "Deus dá voz aos mudos quando é necessário defender os inocentes." O momento tinha uma solenidade religiosa que me arrepiava toda. Era como se tivéssemos presenciado um milagre. Marina, vendo que tinha perdido completamente o apoio da comunidade, começou a recolher suas coisas para ir embora. Mas antes de sair, o Abel a parou. "Marina, você não pode simplesmente ir embora depois do que fez", ele disse firmemente. "Vou ter que registrar um boletim de ocorrência sobre isso. Abuso de idosos é crime federal." Ela ficou pálida e tentou argumentar que tinha sido tudo um mal-entendido, mas era tarde demais.
todo mundo ali tinha visto o que tinha acontecido. Não havia como negar ou minimizar. Quando Marina finalmente foi embora, carregando suas malas com a cabeça baixa e seguida pelos olhares reprovadores de todos, a sensação de alívio no ar era palpável. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tristeza profunda. Ver uma família se destruindo daquele jeito, ver uma filha capaz de maltratar os próprios pais por dinheiro, era de partir o coração. O seu Ernesto e a dona Magdalena ficaram no pátio, ainda abraçados um no outro, e o Calixto continuou ali do lado, como um guardião que nunca baixa a guarda. Nos dias que se seguiram, a história correu o povoado inteiro. Todo mundo falava sobre como o Calixto tinha salvado os velhinhos, como ele tinha sido mais filho para eles do que a própria filha biológica. As pessoas começaram a passar na casa do seu Ernesto só para ver o cavalo e fazer carinho nele. Crianças traziam cenouras e maçãs de presente. O Calixto se tornou uma espécie de herói local, e o seu Ernesto brincava dizendo que nunca tinha visto o cavalo tão popular. Mas por trás das brincadeiras, eu sabia que ele estava profundamente grato e emocionado com tudo que tinha acontecido. A dona Magdalena, que sempre foi muito religiosa, mandou o Dom Nicásio fazer uma oração especial de agradecimento na missa do domingo seguinte. Deus nos mandou um anjo de 4 patas. Ela dizia para quem quisesse ouvir: quando nossa própria filha nos abandonou, ele nos deu proteção através do nosso querido Calixto. A história se espalhou para os povoados vizinhos e logo começaram a aparecer pessoas de outros lugares, só para conhecer o cavalo que salvou seus donos. O Calixto recebia as visitas com a mesma paciência e gentileza de sempre, mas eu notava que ele ficava mais atento quando chegavam estranhos, como se tivesse aprendido a ser o protetor oficial da família. O mais incrível de tudo é como aquele evento mudou a percepção de todo mundo sobre a relação entre humanos e animais. Antes, muita gente via os bichos só como propriedade, como algo útil, mas sem sentimentos profundos. Depois daquele dia, era impossível negar que o Calixto tinha demonstrado uma compreensão moral, uma capacidade de proteção e sacrifício que muitos seres humanos não têm. Ele não pensou no próprio conforto ou segurança quando viu seus donos em perigo. Simplesmente agiu, colocou-se entre eles e o mal e gritou até que chegasse ajuda. Marina nunca mais voltou ao povoado. Soubemos depois, através de parentes distantes, que ela estava envergonhada demais para mostrar o rosto na comunidade. A história tinha chegado até a cidade onde ela morava, e mesmo lá as pessoas falavam sobre aquela mulher que maltratou os pais. O ostracismo social foi total. Algumas pessoas da família tentaram conversar com ela sobre reconciliação, mas ela se recusava a admitir que tinha feito algo errado. Continuava insistindo que só queria proteger os interesses financeiros da família. A teimosia e o orgulho a mantiveram afastada dos pais até o final. O seu Ernesto e a dona Magdalena viveram mais 3 anos depois daquele incidente. E foram anos de muita paz e carinho. A comunidade inteira adotou os dois como avós de todos, sempre passando para visitar, levando comida, oferecendo ajuda com qualquer coisa que precisassem. O Calixto continuou sendo o guardião, fiel, sempre alerta, sempre carinhoso. Quando o seu Ernesto faleceu primeiro de causas naturais, o cavalo ficou deprimido por semanas. E quando a dona Magdalena se juntou ao marido 6 meses depois, o Calixto pareceu entender que sua missão estava completa. A família decidiu que o Calixto ficaria com o primo do seu Ernesto, que morava numa fazenda próxima, mas o cavalo continuou sendo uma figura respeitada em todo o povoado. Sempre que eu passava pela casa nova dele, parava para fazer carinho e conversar um pouco. Era estranho, mas eu juro que ele me reconhecia e parecia se lembrar daquele dia terrível e maravilhoso quando ele salvou sua família. Os olhos dele tinham uma sabedoria especial, como se ele soubesse exatamente o que tinha feito e por que tinha sido importante. Até hoje, quando alguém pergunta sobre o dia mais impactante da minha vida, eu conto essa história. Foi a primeira vez que vi com meus próprios olhos como um amor verdadeiro, leal e incondicional pode vir de onde há
gente menos espera. O Calixto não era filho do seu Ernesto e da dona Magdalena por sangue, mas era por escolha, por cuidado, por dedicação diária. Ele provou que família não é só genética, é compromisso, é estar presente quando mais precisam de você, é se colocar em perigo para proteger quem você ama. A lição mais dolorosa foi ver como Marina, que tinha todos os vínculos biológicos e todas as obrigações morais do mundo, foi capaz de virar as costas para os próprios pais quando eles mais precisavam dela. Enquanto isso, um cavalo, que teoricamente não deveria ter conceitos de certo e errado, de gratidão ou proteção, se tornou o verdadeiro filho, o verdadeiro guardião da família. A inversão de valores era chocante e, ao mesmo tempo, reveladora sobre a natureza humana e animal. Esse dia me ensinou que devemos prestar atenção nos sinais ao nosso redor. Se eu não tivesse ouvido os relinchos desesperados do Calixto, se não tivesse prestado atenção na urgência daquele chamado, talvez a tragédia tivesse sido muito maior. Animais têm uma sensibilidade que nós às vezes perdemos na correria da vida moderna. Eles percebem perigo, sentem emoções, compreendem dinâmicas familiares de uma forma que subestimamos constantemente. O Calixto sabia exatamente o que estava acontecendo e sabia exatamente como pedir ajuda. A força que me surgiu naquele momento, a coragem para me envolver numa situação que não era tecnicamente problema meu, veio de um lugar que eu não consigo explicar até hoje. Era como se algo maior do que eu estivesse me empurrando para agir, para não ficar só observando quando pessoas inocentes estavam sofrendo. Talvez tenha sido o exemplo do próprio Calixto, que não hesitou nenhum segundo para se colocar entre o perigo e sua família. Se um cavalo podia ser corajoso daquele jeito, como eu podia ficar parada? Desde então, passei a acreditar mais na intuição, nos sinais que a vida nos dá, na importância de comunidade e proteção mútua. Aprendi que heroísmo não precisa ser espetacular ou cinematográfico. Às vezes é só um cavalo protegendo seus donos, ou vizinhos correndo para ajudar, quando ouvem um pedido de socorro. É sobre estar presente, estar atento, estar disposto a agir quando necessário. O Calixto me ensinou que lealdade verdadeira não conhece espécie, não entende de diferenças biológicas, só entende de amor e compromisso.